Vamos para o Botafogo. Botafogo Way ontem, posso dizer que ontem foi o Botafogo Way, o Botafogo com o qual sonha o seu dono, rodando aqui os melhores momentos e sua torcida também. Botafogo Way ontem, Henrique? O Botafogo ontem conseguiu casar performance e resultado. Eu acho até que foi um resultado abaixo do que foi a performance. Assim. Poderia ter sido um placar ainda maior, mas acho que 2-0 é um placar que, se antes do jogo fosse oferecido, o Botafogo ia assumir com naturalidade. 15 minutos iniciais do jogo, mais o Bragantino. O Botafogo com muita dificuldade de sair da pressão do Braga, que a gente já conhece há algum tempo. O Bragantino conseguiu neutralizar muito bem a saída do Botafogo. E a partir do gol as coisas vão se destravando. Acho que o Bragantino sente esse gol, o Botafogo ganha confiança. Primeira chegada do Botafogo. Primeira chegada de fato, o Grafa estava no jogo. Chute. Né? Chute uma jogada bem construída, usando o lado direito, com o Vitinho e Arthur. Engraçado é que no lado esquerdo, no instante anterior, a mesma dinâmica tinha acontecido. O Montoro recebe aberto, o Cuiabano ultrapassa por dentro. Aí vai para a direita, o Arthur recebe aberto, o Vitinho ultrapassa por dentro. E aí é perceptível nos melhores momentos, como a partir do primeiro gol, o Botafogo destrava e consegue fazer o seu jogo aparecer. E no segundo, essa é uma jogada que para mim muita gente pensou em jogada ensaiada, treinada. Para mim foi absolutamente intuitiva do Barbosa. Como é que você vai treinar o cara do Bragantino? Absolutamente intuitiva do Barbosa. Ele rouba, percebe o espaço. E o Botafogo consegue colocar 4 caras na área. Mas é um golaço, assim, não, do ponto de vista é do uma Barbosa, jogada né? treinada, mas não com zagueiro. Exato. É o trabalho de contra-ataque. Aquele trabalho que, roubar a bola, a gente vai sair no contra-ataque. Vou rodar depois, porque assim, é de se aplaudir o Barbosa nessa jogada, E é um contra-ataque do contra-ataque. Exato. Né? Isso. O Marlon tinha perdido, O Marlon erra um passe e o Bragantino, se a jogada desenvolve, ia sair 4 contra 3, 4 contra 2. O Sacha perde pro Barbosa. Vocês acham que o Botafogo diminuiu um pouco o ímpeto com 2-0? Acho que o Botafogo cansou um pouco. Cansou um pouco. E eu acho que o David demorou um pouquinho a fazer algumas trocas. Para mim, o gol que o Arthur Cabral perde tem a ver com algum desgaste, ali na altura já dos 30 minutos do segundo tempo. A gente 2-0 encaminha, 3-0 esse matava, né? Eu acho que se ele tá mais inteiro, ele faz. 3-0 ali matava, né? 2-0 encaminha a vaga. 3-0 ali mata, né? 3-0 matava. 3-0 matava, né? Mas assim, eu acho que 2-0 dá uma encaminhada também, Zé, pelo que tem sido a defesa do Botafogo. Aí já tinham sido feitas as trocas. Esse é o primeiro lance do Joaquim Correia com o Nathan Fernandes. Mais um gol perdido, mais uma chance clara. E essa é a grande chance do Bragantino de diminuir, ó. A bola que vai cair pro Thiago Borba, não, pra Chedes, né? Pra Chedes, na cara o Borba do dá gol, o passe. o John consegue a defesa. Foi um belo passe, Agora, é uma jogada um pouco aleatória também, né? Porque o jogo não dava a mínima indicação que o Bragantino pressionaria. Até tem esse chute aí do Santana no final do jogo. A gente olhava ali, sei lá, 40 minutos do segundo tempo, parecia que o Botafogo faria o terceiro gol. Não parecia que o Bragantino diminuiria o placar. Teve a sensação que o Bragantino, em algum momento, começa a tentar controlar com a posse, cara. Assim, sim. Não vamos também nos expor, porque... que as duas chances do Botafogo, essa que a gente mostrou do Arthur e do Nathan Fernandes, são bolas recuperadas pelo Botafogo no campo do Bragantino. Eu acho que isso tem uma coisa que é fundamental de citar. O Botafogo ontem, ele realmente tem uma queda do primeiro para o segundo tempo? Tem. Que é uma coisa até natural, né? Quando você abre uma vantagem, você não vai ter 90 minutos do mesmo ímpeto para marcar no campo de ataque, para circular a bola, para fazer os movimentos, é uma coisa normal. Isso vai acontecer nesse calendário, então, mais ainda. Mas, mesmo assim, a gente não viu o Botafogo entrincheirado na defesa, esperando o Bragantino e doido por um erro para encaixar um contragolpe. Não, foi um Botafogo que subiu marcação quando tinha que subir, que foi combativo no campo de ataque, tanto é que gerou as duas jogadas assim. Eu estou muito impressionado com o Montoro. Eu até preparei esse destaque para a abertura, mas como a gente estava falando de Palmeiras e Corinthians, eu não quis furar essa fila. Para mim, o Montoro. O Montoro no Botafogo, a gente tem esse material. Para mim é muito impressionante, Rizek, como um jogador de 18 anos, e ele não vai fazer 19 esse ano, ele já fez 18, que não era titular absoluto no Vélez. Se a gente pega o Montoro no Vélez, antes de vir ao Botafogo, ele oscila entre titularidade, time reserva. Tem 2 ou 3 gols na Libertadores, mas sempre entrando no jogo. Sim. Ele estava dando esse último passe. No ano passado, Henrique, inclusive, com o Vélez campeão argentino, ele era reserva do time. Ele jogava no time que eles chamam lá na Argentina um time de reservas, né? Disputam um campeonato de aspirantes, como se fosse aqui, e ficava no banco do profissional e entrava. Entrava de forma esporádica no time. Esse ano foi mais frequente, foi titular em alguns jogos, reserva em outros. E eu, sinceramente, não acreditava que esse jogador, em apenas 8 jogos no Botafogo, fosse mostrar o futebol que está mostrando. É que ele parece uma criança, né? Então você fala, pô, você vai demorar tempo, né? Vai demorar. E é natural que demore. E é até natural que ele tenha uma queda de produção em algum momento da temporada, porque é uma realidade totalmente nova para ele. Um futebol mais competitivo, né? Onde há mais cobrança, onde ele está sendo mais visto no Botafogo do que no Vélez. E está conseguindo dar resposta. A atuação dele ontem, para mim, é excepcional. E até um alerta, né? Para quem gosta de
analisar jogador por número de gols e assistência. Ontem foi a primeira participação em gol dele no Botafogo. Não tinha dado assistência, nem tinha feito gol. E alguém fala que ele estava mal antes disso? Não, ele estava muito bem. Então, não é pegar o número de gols e assistência que um cara deu na temporada e dizer se ele jogou bem ou jogou mal. Isso é muito raso a gente analisar dessa forma. Estou bem impressionado com ele. Tem coisa para melhorar defensivamente. Acho que no início do jogo ali faltou um pouco de ajuda dele ao Cuiabano, quando o Bragantino pesou ali do lado esquerdo da defesa do Botafogo. Mas com a bola é um jogador muito diferente, muito habilidoso, personalidade, tem me chamado muita atenção. Eu penso muito numa conversa que eu tive com o Renato Paiva sobre aquele fatídico para o botafoguense, Botafogo e Palmeiras. E assim, o Paiva viu as análises e eu concordo. Ele acha que a gente foi injusto com ele quando a gente analisou apenas o que foi o jogo e julgou que a intenção dele era se defender, era jogar atrás, da mesma Eu não concordei forma... com essa ideia, não. Tá, mas só concluindo. Que a intenção dele era jogar da mesma forma como ele enfrentou o PSG, sem ter algumas informações cruciais. Então, por exemplo, eu fiz esse comentário, que eu acho que o Botafogo foi muito conservador naquele dia, estava lá no estádio, que o Botafogo encarou o Palmeiras da mesma forma como ele encarou o PSG, e o ponto do Paiva, concordemos ou não, é só uma informação, o ponto dele é que não foi o Botafogo que quis jogar defensivamente. Ele acha que foi o Palmeiras que se impôs. O Palmeiras que não deixou o Botafogo ganhar campo, que empurrou o Botafogo. E sobre ele ter atuado com 3 volantes, e, por exemplo, não ter escalado o Montoro, que era uma alternativa, o Cuiabano não tinha condição de jogo e ele se viu sem alternativa e claramente não sentiu confiança naquele momento para um jogo daquele tamanho de lançar o Montoro entre os titulares. Falar hoje é fácil com o que o garoto já fez. Não sei se à época algum outro treinador teria colocado o Montoro para jogar, por exemplo. De titular, a primeira rodada do Brasileiro, desculpa, foi um Botafogo e Palmeiras, foi Palmeiras e Botafogo em São Paulo. O Botafogo jogou da mesma maneira, não jogou? Com a mesma escalação e quase venceu o jogo. O Patrick de Paula fazendo melhor. E quando o Palmeiras faz o gol, não tem 3 volantes mais. Eu não quis nem fazer uma defesa. Inclusive, o gol do Palmeiras é um erro de nem fazer uma defesa tática. Foi empate no jogo. Foi 0-0. 0-0 com o Botafogo jogando melhor. E também o Botafogo usou esse sistema contra o Flamengo no Maracanã com 3 volantes, para mim também jogou melhor. Não quero fazer uma defesa tática do Paiva, não. Esse Paiva já passou no Botafogo, hoje é técnico do Fortaleza. Estou falando do Montoro. Porque pra gente falar depois é fácil. Colocava o Montoro. Acontece que, cara, futebol é muito mais fácil analisar depois, né, do que na hora, quando você tem que tomar ali a decisão. Coloca um garoto num jogo daquele tamanho, né? Então, assim, eu acho a dúvida pertinente. E o jogo se decide com ele em campo, né? E ele não hoje a decisão está mais fácil. O gol do Palmeiras é uma jogada que o Montoro deixa de recompor devidamente. Pode ser. Ele não faz a dobra com o Mas quando o Montoro hoje, a decisão é mais fácil. Era só ter colocado o Montoro ou que o moleque joga, né? Mas tem que tentar voltar com a cabeça lá nos Estados Unidos, quando ele tinha apenas alguns minutos em campo pelo Botafogo, né? Perfeito. Acho que é isso. E assim, ninguém está aqui execrando o Montoro porque deixou de recompor devidamente, ou hoje está dizendo que ele é o melhor jogador do Brasil por causa disso. É apenas realmente o contexto. Acho que você foi muito feliz quando você lembra disso, porque acho que até corrobora o que eu estava falando anteriormente. Porque, cara, eu sinceramente não esperava. Eu fui perguntado aqui mesmo nesse estúdio, a gente estava falando, tá na área ali, sobre o Montoro quando o Botafogo contratou. Fui dar uma olhada no jogador, falei, cara, tem talento, tem qualidade, mas a amostragem é muito pequena. O que se falou, né? Os mais empolgados. Não, chegou o novo Almada. Calma aí, gente. Peraí. Almada foi campeão do mundo com a Argentina em 2022. Está falando de jogador que acabou de fazer 18 anos de idade. Né? E hoje é o substituto do Messi na Argentina. E o Almada chega com 23 anos, né? Sim, muito mais maduro. Está 5 anos mais jovem que o Almada. Até a linhagem é a mesma, os dois vêm do mesmo clube, enfim. Eu concordo que o Montoro tem que adaptar algumas questões de marcação, de quando subir uma pressão, quando ocupar um espaço, mas tem uma coisa boa nele que eu observo, que é a competitividade. Quando ele perde a bola, ele tem uma pressão muito rápida. Se ele tem a leitura de saber que tem que pressionar, ele rouba algumas bolas. Se não me engano, no jogo contra o Corinthians, ele foi o maior ladrão de bola do time no Botafogo. Aliás, tem um outro ponto, assim, se a gente compara Botafogo de ontem com o Botafogo Corinthians, o de ontem tinha 5 trocas de jogadores. Assim, até fiquei surpreso do cansaço do time, que me pareceu no segundo tempo, porque achei que sustentaria mais tempo. E tem uma fala do Ancelotti sobre o Montoro, algo que aconteceu no segundo tempo do jogo de ontem. Montoro contra o Corinthians joga aberto no lado direito, Natan faz a ponta esquerda. Quando o Ancelotti foi perguntado o David, para não haver confusão, foi perguntado na coletiva pós-jogo, ele fala, jogador bom pode jogar em diferentes posições. Ele está falando isso de um moleque de 18 anos, um cara que viu bastante coisa no futebol, né, e no mais alto nível. Então, quando ele fala isso, é porque já está
pegando uma confiança nesse atleta de mudar de posição, alternar. Ontem, parte do jogo, ele troca de lado, porque o Arthur se desgasta antes do Savarino. Que, aliás, fez um bom jogo também, em comparação com o que vinha fazendo. Ótima notícia pro Botafogo. O Arthur sai, o Natan entra na ponta esquerda, o Montoro troca de lado, depois o Montoro sai do jogo entre o Matheus Martins. Então já está aparentando essa versatilidade, já está passando confiança para o treinador que pode usá-lo de diferentes formas. Sabe que o Botafogo está procurando um ponta-direita no mercado, mas de repente o ajuste pode vir com o Montoro indo para o outro lado, o time se encaixando de uma forma diferente. Tem até uma situação, Henrique, que aconteceu no jogo contra o Corinthians, que ontem não aconteceu, né? Ontem jogou o Cuiabano na lateral, então o Cuiabano é bem diferente do Alex. Contra o Corinthians, o David Ancelotti prende o Alex Telles para fazer uma saída com os zagueiros, libera o Vitinho. Quando ele libera o Vitinho... O Ponte, que jogou contra o Corinthians. O Ponte. Quando ele libera o Ponte, o Montoro, que em tese seria o ponta-direita, é liberado para trabalhar mais por dentro, mais próximo ali do centroavante. Exatamente. O Tuco e dele, né, que foram os dois por dentro ali. Então, esse encaixe, ele não é um encaixe impossível de acontecer em jogos do Botafogo. Ontem... aliás, até fui buscar esse dado do Cuiabano, né, que deu mais uma assistência ontem. O Cuiabano participou de 7 gols do Botafogo em 29 jogos nessa temporada. Oferece mais agressividade em relação ao Alex Telles, mas é curioso a gente observar como em pouco tempo o David Ancelotti ele tem gerado já essas variações no time. Quando joga um lateral, ataca de um jeito, quando joga outro, ataca de outra maneira. É bem como o Botafogo cria bastante com ele, né? Ontem foi o 5º jogo só. 5º jogo. Mas assim, na média, o Botafogo tem criado bastante. Primeira vitória jogando no Newton Santos. Newton Santos é a primeira. Isso. Que é meio louco, né? Porque contra o Vitória foi um jogo muito forte em casa. Talvez a melhor atuação do time em produção. Parou no goleiro do Vitória, no Lucas Arcanjo. Mas criou muito, né? Mas criou muito. Contra o Corinthians criou menos. Sim. Eu acho que mesmo no domínio do primeiro tempo não foi tão criativo. Segundo tempo, mais do Corinthians. Para mim, foram os 45 minutos piores do David Ancelotti como comandante do Botafogo. E ontem, para mim, um jogo consistente em que ele conseguiu juntar tudo, né? Conseguiu colocar em campo efetividade e produção. E eu queria chamar a atenção para a defesa do Botafogo. E aí vem do Renato Paiva. Por que eu acho que esse 2-0 foi uma vantagem muito forte, analisando o que é o Botafogo defensivamente? No ano Textor, que é de abril para cá, o time só tomou 2 gols, porque antes disso tem a Supercopa, tem a Recopa. No ano Textor, que é de abril para cá, ele só tomou 2 gols em 3 jogos. Começa em abril o ano do Textor? Começa em abril. Ele só tomou 2 gols em 3 jogos. E ele não perdeu nenhum deles. 2-2 com o São Paulo, 3-2 no Estudiantes, 3-2 no Ceará. E os 3 foram no Newton Santos. Fora de casa, esse time não tomou 2 gols em nenhum jogo ainda. É a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Com o David Ancelotti, só tomou o gol do Memphis. Então, assim, é um time que tem um ajuste defensivo muito bom, que acho que pode ser decisivo em Copas e que pode levar para a Bragança Paulista. Eu vi você ontem falando... Não lembro em qual programa, mas eu lembro que eu vi. Foi, tá na área. Uhum. Falei, produção, que eu tinha visto ele no canal ontem, que você não vê o Botafogo, nesse momento, candidato a título, porque ele está a 10 pontos. Brasileiro, exato. E eu tinha acabado de falar no Seleção que vejo o Botafogo como o único capaz de, nesse momento, desafiar o que está claro. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro brigando pelo título. E vejo o Botafogo, com 10 pontos e um jogo a menos que o Flamengo, com essa expectativa de que ele está com uma mentalidade vencedora, desde a chegada da SAF, e há uma possibilidade desse time encaixar. Né? Então, assim, eu também não acho que é provável que ele dispute o título, mas acho que é o único com condição nesse momento que se mostra capaz de promover uma surpresa ali fora desses 3, né? Por ser o atual campeão e por ter uma possibilidade de um encaixe, por exemplo, mais para frente. E também o Bragantino, a gente está elogiando tanto o Botafogo, claramente o Bragantino não sustentou aquilo que vinha fazendo de bom antes da Copa do Mundo, né? O Bragantino embicou muito para baixo, né? Muito. Vem de 3 derrotas seguidas no Brasileiro. Perdeu muitos jogadores. Perdeu jogadores importantes. O Capixaba, que vinha sendo um dos melhores laterais do campeonato, se lesionou. O lateral que chegou machucou também, onde tinha um menino da base no banco de Cauê. O Agostinho Santana, lateral direito, fez o lado esquerdo. Gustavo Marques, que é destro, fez a zaga. Mas quem não tem elenco no Brasil não sustenta mesmo. Só que até antes da Copa do Mundo, o Bragantino estava tranquilo, estava estabilizado. A gente não precisa do mercado, a gente está, de repente, machucou todo mundo, os jogadores acabou se lesionando, e aí faltou essa percepção de ter ido no mercado. E agora está fazendo falta. Ontem não tinha o Guzmán Rodrigues, né, que é o zagueiro titular ao lado do Pedro Henrique. Aliás, eu acho que o lado esquerdo da defesa do Bragantino ontem foi um grande problema, né? Porque o Gustavo Marques, que chegou há pouco tempo no clube, e o Santana não é lateral esquerdo, é lateral direito. Isso. Então,
Inclusive, os 2 As gols do duas Botafogo laterais saem entre os sofreram 2. bastante, sofreram Exatamente. bastante. Se você vê o primeiro gol, é uma infiltração do Vitinho entre os 2. E o segundo gol é a infiltração do Barbosa entre os 2. Isso. Né? Então, isso é falta de coordenação mesmo entre os 2 jogadores ali. O Matheus Fernandes, que é um volante que tem sofrido muito com lesão recentemente, seria um nome importante para o elenco, para rodar ele, o Eric Ramírez ali como segundo homem de meio campo. O Mosqueira está fora do time, que é um ponta também agressivo, né? Importante para jogos assim. Então, realmente, não está conseguindo sustentar. O Bragantino, nesse período pós-Copa do Mundo, ele levou 11 gols. Isso significa mais gols do que todas as rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro. Né? Se a gente somar mais esse jogo de Copa do Brasil também. É realmente muito... tem chamado a atenção. E o jogo que venceu o Corinthians, o Bragantino não jogou melhor que o Corinthians necessariamente. Para mim, o Corinthians até poderia ter tido uma chance de vitória naquele jogo. O Lucão, que agarrou naquela partida, fez grandes defesas. E na última bola do jogo, o Bragantino vence o jogo. Né? Até reage na reta final, reequilibra novamente. Mas se a gente contabilizar os 90 minutos mais acréscimos daquela partida, o Corinthians foi até melhor que o Bragantino. E o seu comentário é o que reforça a minha tese de que dificilmente a briga pelo título vai sair desses times que eu citei por causa de elenco, cara. Porque, por exemplo, o Flamengo se viu em gravíssimas dificuldades recentemente sem ter lateral esquerdo para escalar. Se virou. Né? Um dia foi o Léo Pereira de lateral, e depois contou com a volta do Vinha. Varela jogou improvisado. Varela jogou improvisado, conseguiu achar soluções. Vendeu os jogadores, traz outros. O Cruzeiro eu acho que tem menos elenco, por exemplo. Pode ter um time titular capaz de encarar qualquer um aqui no Brasil, já tem demonstrado isso. Mas certamente Quando tem menos precisar elenco. rodar, vai ter dificuldade. Tem menos Já tá elenco. tendo. Do Botafogo. Pô, cara, o Barbosa, cara, incrível o Barbosa, né, Grafão? Absurdo. Pô, começou e terminou a jogada, cara. Foi. Não, ali é normal o zagueiro fazer essa... Quando ele recupera a bola. Ô, E ele vigor pede. físico. E ele pede a bola, viu? Exato. Ele pede. Ele não foi aleatório, não. Ele recupera a bola, que era um contra-ataque... Porque aí quando o Bragantino recupera essa bola, todo mundo sai. Tem Na o sequência, movimento do Montoro ali, abre um espaço ali o interessante. Sacha- Tem uma entrada do Savarino também que espaça a defesa. Isso, aí não tem, aí esse contra-ataque aí é difícil, né? E aquilo que o treinador gosta, esse gol aí, que o treinador chega no vestiário com um sorriso desse tamanho assim, né? Porque é jogada de contra-ataque, finalizar gol e marcar o gol é tudo que os treinadores sempre pedem. Finaliza, chuta gol. E marcou um gol. O Barbosa fez um grande jogo ontem, tomou um cartão amarelo no primeiro tempo, até achei que poderia complicar alguma coisa, mas ele conseguiu administrar bem. E tem um detalhe, né? No jogo contra a Universidade de Chile, por exemplo, derrota na estreia do Botafogo, o gol da Universidade de Chile sai numa arrancada do Barbosa, que ele se perde com a bola, contra-ataque vem nas costas e sai o gol. Ontem deu tudo certo. Mas assim, não é treinado, não tem como você ensaiar uma saída de zagueiro assim. Acho que é mais instinto, ali a leitura. Isso. Claro que o contra-ataque em velocidade, jogada vai para um lado, vai terminar do outro, tentar povoar a área, isso aí tudo é trabalhado. Mas essa leitura do Barbosa foi um insight dele. E se a gente que gosta de histórias do futebol, pô, primeiro gol da campanha de 58 da seleção brasileira, o Nilton Santos faz um movimento meio assim, na época que o lateral não apoiava, né? É o gol histórico do Feola. Foi longe agora, hein? Mas poxa, foi longe, pro botafoguense, qualquer citação Nilton Santos, eu acho que é uma honra. Eles gostam de ouvir, evidentemente. Era o volta Nilton, Nilton Santos entra na área, faz o gol para a seleção contra a Áustria. Boa, Nilton. O Barbosa fez um negócio desse ontem. E quem fez um grande jogo ontem também foi o Nilton, volante. Jogou muito bem. Que deve perder espaço, porque o Danilo talvez já jogue contra o Cruzeiro, né? Mas o Danilo ainda não vai ter aquela condição física ideal, né? Por conta do tempo de inatividade, por estar de férias, talvez ele ganhe alguns minutos. Mas se o Nilton continuar na sequência como ele jogou ontem... Ele foi uma escolha estratégica, né? O David falou sobre ele. Ele vai jogar, inclusive, contra o Cruzeiro. Isso, o Danilo está à disposição, mas não ficou claro na resposta se ele conta com ele como titular, né? Ele vai estar disponível, né? Ele estará disponível no elenco. Eu gostei muito do jogo do Caio também. Aliás, tenho gostado dos jogos que o Caio tem feito na defesa do... O Botafogo... Aliás, que jogo em domingo, 4 da tarde, Botafogo e Cruzeiro, O Botafogo coletivamente fez um grande jogo ontem. Ninguém abaixo, todo mundo assim na média para cima, mas eu destaco muito o Nilton, o Montoro, o Barbosa pelo gol, mas o Nilton e o Montoro, para mim, foram os melhores em campo. Espero que não seja um festival de poupar nessa rodada do fim de semana. É difícil com a Copa do Brasil. O Cruzeiro vai depender muito de hoje, né? Então, se ele conseguir abrir um caminho bom contra o CRB, ele pode rodar um pouco mais no jogo de volta contra o CRB. Que eu acho que é o caso do Botafogo também. Mas eu acho que a mentalidade dos dois treinadores, talvez, assim, deve ter gente poupada? Deve ter. Mas menos da metade de cada time. Pelo menos isso.
Acho que a gente não vai ver mais do que isso, não. E é um jogo chave para os dois, né? Hoje os dois estão na mesma briga, gente. Vaga por Libertadores, podendo almejar um título. Por exemplo, uma vitória do Cruzeiro já corrobora aquela sua tese que o Botafogo não vai chegar. Já pode deixar o Botafogo... Eu tenho um incômodo com o Cruzeiro, Rizek, porque eu acho que é um time muito forte em casa. Mesmo tendo perdido por Ceará, pontualmente você vai tropeçar. Muito forte em casa. Bateu o Palmeiras, bateu o Flamengo. No Mineirão é muito forte. Mas fora ainda falta uma vitória mais Fluminense sólida. no Maracanã não seria essa Fluminense vitória? de ressaca e no segundo tempo 2 bolas na trave do Cruzeiro, um pênalti reclamado do Fluminense. Eu acho que não foi uma atuação tão forte assim. Um bom primeiro tempo bom. Contra o Corinthians, a sensação que a gente tinha era assim, esse é o jogo para mostrar que tem punch para brigar pelo Eu lembro título. você ter falado justamente isso. E não foi. Primeiro tempo foi, né? Depois não. E não foi, eu acho que o jogo foi igual e o Corinthians teve bola para ganhar no final. Então esse jogo de domingo, o Cruzeiro pode passar uma mensagem. Se conseguir ganhar do Botafogo no Newton Santos, e o Botafogo não perdeu no ano Textor, abriu para cá no Newton Santos, aí é um sinal de que, ó, a gente pode ganhar qualquer jogo no campeonato.